Estamos de regresso à Europa 28 e junta-se agora a nós, a partir de Bruxelas, o eurodeputado Carlos Rim. Viva, Sr. Deputado. Muito boa tarde. Foi um dos deputados socialistas que levou a questão dos medicamentos inovadores ao Parlamento Europeu. Pergunto-lhe se as iniciativas já existentes por parte do Parlamento e da Comissão Europeia não são suficientes para lidar com esta questão dos medicamentos inovadores. Repare, há várias decisões, há inclusive uma resolução sobre a transparência que está um pouco na gaveta, e a nossa intenção fundamental foi retirar todo esse tipo de instrumentos existentes, retirá-los da gaveta, colocá-los em discussão pública e eventualmente integrá-los numa resposta mais simples, porque um dos grandes problemas que existem à escala europeia é normalmente haver uma grande burocracia e pouca eficácia prática. Nós vimos com a questão da hepatite C em Portugal e em toda a Europa. Vimos noutras circunstâncias com acesso a medicamentos inovadores na área do cancro, por exemplo, com as quebras nas cadeias de abastecimento quando há grandes catástrofes. Nós temos verificado que o ter boas comunicações ou boas resoluções não tem resolvido. E, portanto, temos que passar a uma outra fase, porque existe aqui claramente uma falha de mercado. Uma falha de mercado porque, por um lado, a vida não tem preço, é óbvio, mas, por outro lado, é muito importante que, no acesso aos medicamentos inovadores, não aconteça nenhuma das duas coisas que eu vou enunciar. Nem o custo que se paga pelos medicamentos leve a asfixiar os sistemas nacionais de saúde e a retirar o acesso a alguns dos utentes, ou a retirar a outros utentes acesso a outros bens essenciais nos Serviços Nacionais de Saúde. Isso é uma questão que é preciso evitar. A segunda questão que é preciso evitar, também não podemos, obviamente, estrangular os laboratórios, porque podemos chegar a um ponto extremo, que algumas pessoas às vezes defendem, tipo a apropriação por parte dos Estados dos direitos dos medicamentos, mas se isso acontecesse, podíamos chegar a um extremo em que não havia problema de acesso, porque simplesmente não havia medicamentos inovadores. Mas ainda assim defende que possa haver alguma espécie de regulação a nível europeu sobre o preço dos medicamentos? É muito importante que isso aconteça. Eu sei perfeitamente que a questão da saúde não está comunitarizada, portanto é de cada um dos países, mas há fórmulas, designadamente há fórmulas de cooperação reforçada, há fórmulas de método aberto de coordenação, há fórmulas que são recomendadas pela Agência Europeia do Medicamento, ou seja, o estabelecimento de protocolos entre a Comissão Europeia, os Estados, trabalhando em conjunto, e os laboratórios, de maneira a que haja uma grande transparência. Nós temos tudo a ganhar em que haja uma grande transparência e, por outro lado, de forma a que haja uma capacidade negocial equiparada. Aqui eu vou falar um pouco de um termo que usamos muito, que é o termo subsidiariedade. Ela é fundamental na Constituição Europeia. Diz que se devem realizar as operações, aquilo que é preciso ser feito, no nível em que elas são mais eficazes. Nós normalmente ligamos, e bem, subsidiariedade, a localização, portanto, normalmente no plano mais local, mais direto, em contacto com o utente, no caso da saúde, as coisas fazem-se melhor. Mas para comprar medicamentos, não. Para comprar medicamentos, como se vê, aliás, pelos preços que se conseguem nos países mais populosos, para comprar medicamentos, se nós comprarmos em conjunto, se houver regras de transparência em conjunto, se trabalharmos em conjunto, nós conseguimos ter acessos melhores para os nossos utentes e, ao mesmo tempo, os laboratórios também conseguem remunerar os seus investimentos. Este ponto de equilíbrio é muito importante. Nós vamos fazer agora, depois desta discussão que houve, este é um tema que não pode ser tratado de forma superficial. Nós vamos proporcionar um conjunto de audições, vamos convidar a indústria, vamos convidar os médicos, os especialistas, os representantes dos utentes e, a partir dessas audições, também a Comissão Europeia, obviamente, a partir das audições vamos avançar com uma iniciativa. E essa iniciativa, os sinais que nós temos, é que é uma iniciativa bem-vinda por parte da Comissão, é uma iniciativa bem-vinda por parte dos Estados-membros e é uma iniciativa bem-vinda por parte dos médicos, que têm falado connosco, dos laboratórios e por parte da Agência Europeia do Medicamento. E, portanto, chegou a altura de nós termos um procedimento simples, claro, para que, quando voltar, e esperemos que seja todos os dias que este problema surja, um novo medicamento extraordinário que resolve um problema que até aqui não era resolvido, não morra ninguém antes de se encontrar uma solução, não haja uma situação de grande debate e mesmo de alguma perturbação social, e haja uma resposta simples, que é remunerar aqueles que investem, mas também curar aqueles que precisam ser curados. Obrigada, Carlos Rim. Agradeço a sua participação neste Europa 28 e até breve.